Em nosso estudo de hoje, lição 4 do livro Canais da Vida e tem por título Dúvida e Bênção. Quando a dúvida negativa te visite a tarefa mediúnica, situa-te no lugar da criatura necessitada de auxílio para que não te percas em frustração, agindo ao mesmo tempo com descaridade à frente do próximo. Ao invés de personificares a dúvida, se a bênção. Se estivesses doente, reclamando amparo, não te preocuparias tanto com demonstrações fenomênicas e sim guardarias a colaboração de alguém que te trouxesse alívio imediato. Se te visses em perturbação, não te interessarias por ocorrências distantes de tuas necessidades, mas saberias agradecer o apoio de quem te ofertasse algumas frases de orientação e tranquilidade. Se te achasses na posição de obsesso, procurarias, acima de tudo, algum gesto de amor que te favorecesse a libertação. Caso te reconhecesses num cipoal de intrigas e injúrias, rejubilar-te-ias para logo ante o concurso de alguém que te viesse auxiliar a redescobrir o caminho da paz. Se te observasses em solidão, esperarias ansiosamente, sobretudo, a chegada de alguém que te propiciasse entendimento e calor humano. Se tivesses um ente amado em desequilíbrio, não te empenharias a fenômenos, mas sim regozijar-te-ias ante o amparo do coração, amigo que lhe promovesse o reajuste. Se te visses em tal condição de sofrimento ou desespero que não soubesses retribuir de imediato aos teus benfeitores, senão com indiferença e sarcasmo, imagina como seria imensa a tua gratidão depois da crise perante aqueles que te oferecessem bondade e paciência a benefício de tua própria restauração. Se te encontrasses à beira da desencarnação, reflete no consolo que experimentarias diante da generosidade de alguém que te reconfortasse com a luz de uma prece. Quando a dúvida destrutiva te procure em serviço mediúnico, não te detenhas nas provações ou conflitos que ainda carregues, e sim, aceitando-te como és, consagra-te ao bem dos outros através das boas obras, porque assim os mensageiros do bem saberão utilizar-te na seara do amor e da elevação, auxiliando-te pouco a pouco a dissolver quaisquer sombras que ainda te assinalem a marcha, e acabarás compreendendo, conforme a sabedoria do Evangelho, que toda boa dádiva vem de Deus. É muito comum a gente receber na casa espírita, ou até mesmo alguns amigos vêm procurar a gente fora da casa espírita perguntando como é que se faz para desenvolver de maneira segura a mediunidade. Qual é o exercício que a pessoa deve fazer, o que a pessoa deve estudar. E, mais uma vez, mais uma lição do Emmanuel, que Emmanuel vem dar o caminho correto para a gente, para que a gente desenvolva a mediunidade. Ele vem falar para a gente assim, ó, antes de mais nada, dedique-se ao próximo, dentro daquilo que está proposto para você, e quando você começar a fazer isso com vontade, com decisão, a espiritualidade começa a te utilizar como instrumento no momento certo. Então, mais uma vez, lembrei de um amigo que, na época, eu cheguei a fazer até alguns vídeos desse falando dele, em que ele, professor de educação física, é a profissão dele, mas poderia ser qualquer outra profissão. Ele veio me perguntar isso, ele veio falar, vem cá, eu quero desenvolver mediunidade. Eu falei, não, em primeiro lugar, você vai procurar uma casa espírita onde seu coração bata de maneira diferenciada, você gosta, que você se enturme, que você se ambiente, e venha começar a estudar a doutrina espírita em primeiro lugar. Você vai estudar o livro dos Espíritos, vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois você começa a estudar essa parte mediúnica do livro dos médiuns, vai estudar o céu e o inferno, vai estudar a codificação. A gente quer conhecer a doutrina espírita mesmo. Quem gosta de ler os 5 livros da codificação e depois os livros do Leon Denis são a base de tudo. Depois a gente vai pegar os livros escritos por Chico Xavier, os livros escritos por Divaldo Pereira Franco, aí você vai ter uma bibliografia vastíssima com material para encarnações, tudo bem. Mas depois que você começar a estudar para compreender o que acontece com você, você vai botar uma coisa na cabeça. Você é professor de educação física, não é?
Você pode fazer duas coisas. Você pode fazer da sua profissão só o seu ganha-pão, preocupado com o horário de trabalho, a hora que entra, a hora que sai, e em atender os seus alunos, ou você pode, a partir de agora, ter uma preocupação maior com os seus alunos, pensando no seguinte: eu não estou aqui só para poder ganhar o meu sustento, não. Eu estou aqui para poder promover bem-estar, para promover saúde, não só saúde física, mas principalmente saúde mental, porque na hora que você começa a colocar o seu corpo em movimento, você também descontrai a mente dessas tensões que estão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Então, a hora que você começar a olhar aluno por aluno, falar, esse aluno aqui está passando por isso, aquele ali está passando por aquilo, e tentar conciliar, né, o trabalho que ele está fazendo físico na academia com a terapia que ele está precisando, aí como é que se desenvolve a mediunidade? É você pensar o seguinte: aquela pessoa que é o seu aluno, ele tem anjo da guarda, ele tem espíritos familiares que amam. Todos, sem exceção aqui na Terra, temos alguém que cuida de nós, que é o anjo da guarda, e cada um vai ter aí um número maior ou menor de espíritos familiares que estão do nosso lado. Quando apareceu alguém para ajudar o encarnado, o desencarnado vai ficar grato no primeiro momento, e ele, por ter um contato mais próximo, mais íntimo com aquele encarnado, ele vai se chegar na gente e vai começar a intuir a gente, utilizar a gente como instrumento para poder ir para o caminho certo ali. Então, a pessoa está quase entrando num divórcio, aí você, numa conversa informal dentro da academia, você começa a falar sobre casamento, e aí você começa a trazer informações de cunho moral, e a coisa vai acontecendo de maneira sutil. A espiritualidade aproveita todas as oportunidades. Então, o exemplo que eu usei muito com relação a mim é que no meu trabalho, eu trabalho no judiciário, estou falando de mim agora, e eu estava me dando conta, né, eu vou muito na casa das pessoas para cumprimento de mandado judicial. Eu falei, não, peraí, a partir do momento que eu, ao invés de ficar preocupado somente com o tempo, cumprir tudo rapidinho, se eu der um ouvido para alguns casos, a pessoa resolve desabafar comigo, está acontecendo isso e isso, eu dou aquela orientação para ela, não, vamos lá, eu vou te levar na Defensoria Pública, aí deixa encaminhado, ou então, você quer indicação de advogado? A gente fala, olha, advogado, tem coisa que vai ser do meu gosto e não vai ser do seu gosto, você vê bem, mas vem cá, tem esses nomes aqui, pesquisa aí e tal. Você começa a dar um direcionamento para a pessoa, você saiu um pouquinho daquela coisa simples, fria, de apenas cumprir o seu ofício. E principalmente no judiciário, em que ninguém queria estar ali sendo processado, principalmente. Então, nesses momentos, a gente sabe muito bem quem são aquelas pessoas que chegaram e resolveram o problema, acenderam uma luz. Aí você começa a ser utilizado pela espiritualidade amiga daquela pessoa para poder orientar. Não, está por aqui, vai por esse caminho, porque já experimentou fazer isso. Então a mediunidade ela vai se desenvolver à medida que você realmente conseguir sair de dentro do seu ego e você começar a olhar para o ser humano. Olha só, o último parágrafo da lição de hoje, ele vem falar para a gente assim: quanto à dúvida destrutiva, te procure em serviço mediúnico, não te detenhas nas provações ou conflitos, preocupado com fenômeno. Ele fala assim, não, ele fala assim, aceita-te como és e consagra-te ao bem de todos os outros através das boas obras, porque assim os mensageiros do bem saberão utilizar-te na seara do amor e da elevação, auxiliando-te pouco a pouco. E aí você vai perceber, sim, não só em pequenos acontecimentos, mas principalmente nos grandes acontecimentos, quando de repente você estiver sendo utilizado como instrumento para conversar com uma pessoa que está prestes a cometer um crime ou está prestes a praticar um suicídio. E aí a conversa que você teve com ela acaba fazendo com que ela desligue, saia daquele caminho, e depois você toma conhecimento e você fica, caramba, olha como é que eu fui utilizado. Mas não somente nesses grandes casos, né, vamos colocar assim, né, fatos. A gente sabe que os grandes desastres acontecem de 1000 alfinetadas, que aos poucos elas vão machucando. Se a gente conseguir aliviar pelo menos uma dessas alfinetadas,
a gente está cumprindo o dever mediúnico e está desenvolvendo a nossa mediunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.